Olá, bem-vindos à terceira aula do Manual Emocional do Enem. Essa aula a gente vai falar sobre rotina, uma rotina anti-estresse, uma rotina que acalma. Porque a ansiedade é medo do desconhecido, isso a gente já sabe. Uma rotina previsível vai nos deixar mais calmos e tranquilos. Agora, como construir essa rotina, como planejar de uma forma emocionalmente saudável, é o que a gente vai pensar agora nessa aula. Vamos nessa? Bom, nas aulas anteriores a gente viu como desmistificar esse monstro chamado Enem, como construir autoconfiança, e tudo isso é muito bom, mas o que é que eu faço com isso na prática? Se na hora de estudar eu não consigo, porque a ansiedade me domina e me assusta, bom, eu tenho um problema. É por isso que a gente vai pensar numa rotina emocionalmente mais saudável, previsível, para que eu não tenha medo do desconhecido e não gere mais ansiedade. Bom, a gente já sabe que o nosso cérebro gosta de coisas previsíveis. É por isso que a gente sempre gosta de repetir o restaurante, a comida, ou repetir a roupa, ou repetir o lugar. Em geral, a gente repete inclusive as séries que a gente assiste, os atores que a gente acompanha. Por quê? Porque isso gasta menos energia no cérebro. Imagina que você tem que arrumar a sua mesa de estudo todo dia e repetir esse processo 2, 3 vezes ao dia. Isso é muito cansativo. Então, a rotina previsível é como se a mesa tivesse sempre arrumada para o meu cérebro. E o cérebro, acostumado com isso, vai se organizar mais fácil. E isso vai deixar o cérebro mais calmo. Um plano de estudo claro e previsível vai reduzir as decisões que você precisa fazer no dia a dia, vai reduzir o estresse, vai deixar as coisas previsíveis e assim você vai conseguir estudar melhor. Augusto, qual é o maior erro na minha rotina? Bom, o maior erro emocional na rotina é criar uma rotina que não é sustentável. Qual é uma rotina que não é sustentável? É aquela que não respeita o meu ritmo, é aquela que tem muita exigência, muita cobrança, que é impossível manter aquele treino de tantas horas. Logo, essa rotina não é boa, essa rotina não me acalma, essa rotina só vai criar emoções difíceis de serem conduzidas ao longo da minha jornada. Então vamos pensar na sua rotina? Outro erro frequente quando colocamos uma rotina de estudo a longo prazo como o Enem é não ter lazer. Achar que o lazer não faz parte. Mas deixa eu dizer uma coisa, memória e aprendizado, atenção, estão completamente associados à emoção. Tanto é que quando temos algum professor ou algum assunto que a gente gosta mais, a gente aprende mais rápido. Isso quer dizer que quando estamos mais calmos e tranquilos, aprendemos mais, conseguimos memorizar mais. Por isso que o lazer precisa estar incluído na minha rotina. A minha rotina não pode ser só de estudos, mas também momentos de prazer, de alegria, de lazer. Lembra? Na outra aula eu falava, a gente precisa também de dopamina, de visualizações do sucesso, de pequenas celebrações. Agora a gente vai colocar isso na nossa rotina. Então, um primeiro passo é, seja realista. Você não é um herói. Você não precisa vencer 12 horas de estudo. Traga para uma realidade possível. Eu vou estudar 4 horas, mas vou estudar muito bem essas horas. Eu vou dar o meu melhor em 4 horas de estudo. Eu estou bem, estou descansado, estou tranquilo, eu comemorei minha vitória de estudar 4 horas. Eu vou para mais 4 horas. Aprenda a separar o tempo de forma real e não de forma heróica. Outra regra muito importante, o intervalo. O intervalo é uma coisa sagrada. Não tem como eu estudar 10 horas seguidas, sem levantar da cadeira, só pensando, estudando, vendo questões. Não, você precisa de pequenos intervalos. Procure o seu ritmo. Quantas horas você estuda bem? Cada matéria. Cada matéria tem o seu ritmo próprio. Eu vou estudar português. Quantas horas eu estudo bem português? 1 hora? Preciso do descanso a cada 50 minutos? Faça os testes. Conheça o seu ritmo. Estudando matemática. Quantas horas eu consigo fazer questões de matemática desse assunto? Eu consigo fazer 2 horas sem problema. Vai, segue, mas descubra o seu ritmo. E coloque intervalos. Lembre disso, o intervalo é muito importante. Outra dica muito importante para a sua rotina é intercale os assuntos. Não tem como dedicar um dia inteiro para só estudar física.
hoje eu só vou estudar biologia. Isso é cansativo para o cérebro. Divida, até porque áreas diferentes no cérebro são ativadas. Uma área no cérebro é para a linguagem, para o português. Outra área para abstrações, matemática e cálculo. Então, intercale para que o seu cérebro não se canse e não exija tudo de uma única parte do seu cérebro. Então, se você estudou 1 hora de português, eu consigo estudar 2 horas de matemática, depois 1 hora ou meia hora de história. Vai intercalando os assuntos para não ficar cansativo. Um único assunto fica cansativo. Então, diversifique. Vá trazendo diversos horários com diversos assuntos diferentes. Outra dica muito importante é agende lazer. O lazer precisa ser uma condição inegociável, ainda que seja um lazer curto. É lógico, você não vai ter lazer longo todos os dias, mas lazeres curtos é essencial. E aí descubra o que lhe faz bem. Se o que lhe faz bem é ligar para um amigo, para uma amiga, para conversar. Se o que lhe faz bem é parar para tomar um café com um bolo, com alguém querido. Faça isso, controlando o tempo. O mais importante aqui é a gestão do seu tempo. Colocar o lazer, mas um lazer com medida. E não simplesmente, hoje é o meu dia de lazer, eu vou chutar o balde. Isso não é interessante. Interessante é doses de lazer. Essa dica do lazer fazer parte da sua rotina tira a culpa de nossa, mas eu estou me divertindo enquanto eu devia estar estudando. Sim, você deve estar se divertindo, porque você já estudou. Sim, você deve ter um momento de lazer, porque você já conquistou a sua vitória e o seu estudo. O que eu quero dizer é, quando você agenda o lazer, quando você se compromete com o seu lazer, não tem negociação e não tem culpa. Porque muitas vezes, quando estamos num momento de alegria, pensamos, poxa, mas eu devia estar estudando. Nossa, meu concorrente está estudando e eu estou curtindo. Sim, você precisa curtir, porque você precisa estabelecer uma restauração da sua disposição mental, ou seja, você precisa se alegrar para voltar para a rotina difícil. Então, sem negociação, sem culpa, lazer é essencial para estar na sua rotina. Vamos agora para as metas. As metas têm que ser realistas. Não adianta metas impossíveis. Eu vou fazer 1 milhão de questões. Sim, mas mesmo para fazer 1 milhão de questões, você vai fazer uma questão por vez. Então foca no agora. Seja realista com as suas metas. Metas impossíveis só trazem frustração. Então tome muito cuidado. E frustração em uma rotina de maratona como o Enem só vai prejudicar, só vai tirar sua força de fazer mais. Agora vamos lá. Como focar nas metas realistas? Primeiro, seja específico. Se você vai estudar história, defina qual tempo da história você vai estudar. Eu vou estudar História do Brasil, século tal. Seja cada vez mais específico. Vai estudar matemática? Eu vou estudar matemática, aquele assunto, daquele formato. Seja muito específico com as suas metas. Outra coisa é, foque no processo e não no resultado. Muitas vezes, a nota da redação não vem como a gente esperava, mas foque no processo de estar escrevendo, de estar melhorando nos resultados. Você pode cair por um tema ou outro, mas o principal é o processo. Se você focar só nos resultados, muita frustração vai vir. Então, primeiro ponto, seja específico. Segundo ponto, foque no processo. E o terceiro, outra coisa que pode ajudar na sua rotina é foque no processo, não no resultado. Se você teve um resultado que não foi favorável, mas o seu processo você está conseguindo, siga adiante. Principalmente é o processo. Outra coisa é a regra dos 80%. Se 80% do seu plano está indo bem, foque nisso. Você vai ter 80% de sucesso. Nem todo mundo consegue 100% de aproveitamento. E tudo bem. Se você consegue 80% do seu plano, 80% do resultado você vai ter. Por isso, foque no processo, seja específico e mantenha o ritmo. O importante é manter o ritmo com uma rotina saudável e com uma rotina sustentável a longo prazo. Porque, lembre, é uma maratona. Então precisamos de lazer, precisamos de metas específicas, precisamos nos manter
felizes e disponíveis. Lembre de intercalar e siga adiante. Agora vamos fazer a nossa planilha. Pegue um papel, caneta e coloque um bloco de estudo. E aí você vai estudar. Defina os horários, que horas começa, que horas termina. Horários fixos ajudam bastante. Lazer e descanso precisa fazer parte da sua rotina e um dia de metade de descanso. Você precisa desse dia para descansar. Pense nisso. Agora pensa comigo. Olhando para a sua rotina atual, ela é sustentável a longo prazo? Você vai conseguir manter esse ritmo? Não? Então precisamos mudar. De novo, se você vai mudar a sua rotina, qual é o ajuste e qual é a troca que você precisa fazer para se tornar sustentável? E uma pergunta importante é: qual o lazer que você negligencia? O que é que mais lhe agrada que você está deixando de lado ao longo da sua semana? Comece a incluir isso e veja a diferença que vai fazer.